Ceci e nós vamos conversar sobre aprender e aprendizagem. O que precisamos saber? Vamos dividir essa conversa em 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos conversar sobre conceitos que podem nos auxiliar a compreender a aprendizagem e os ambientes de aprendizagem. No segundo momento, sobre as competências a serem desenvolvidas pelos estudantes. E no terceiro momento, sobre autonomia e como auxiliar os estudantes no processo de aprendizagem. Para começar a falar sobre aprendizagem, eu vou utilizar o Charlot. No seu livro da relação com o saber, ele diz que nascer significa estar submetido à obrigação de aprender. Aprender para se construir enquanto um ser humano singular e social. Então, ele diz que aprender é entrar em um conjunto de relações e processos que constituem um sistema de sentido, aonde se diz quem eu sou, quem é o mundo, quem são os outros. Quando nós falamos dessa relação com o saber, então é importante diferenciar informação de conhecimento e de saber. Então, o que seria informação? Informação é um dado objetivo, externo ao sujeito, mas que pode ser memorizado, pode ser armazenado em forma de memória. Quando a gente fala sobre conhecimento, então conhecimento é o resultado de experiências que aquele sujeito vai adquirindo ao longo da vida. O conhecimento, ele é intransmissível, né? Ele é subjetivo ao sujeito. Já o saber é objetivo, mas ele é uma informação que foi adquirida pelo sujeito. Essa informação recebeu um tratamento pelo seu sistema cognitivo, né? Ela foi digerida, digamos assim. Nesse tratamento, a gente vai falar que eu tenho um estímulo externo que foi internalizado, foi ressignificado. Então, houve uma elaboração de significado, uma elaboração de representações sobre aquela informação. E aí essa informação pode ser utilizado tanto na sua íntegra como para dar respostas. Então, quando eu tomo uma decisão, quando eu resolvo um problema, eu estou fazendo isso a partir do saber, né? A partir de informações. Então, ela é objetiva, mas não é uma simples memorização de informação, tá? Então, a gente vai falar que é um produto do sujeito que é comunicável, diferente do conhecimento. Quando nós falamos sobre saber, então o objetivo da educação, né? Quando a criança está lá no ambiente escolar, a educação intelectual, deve ser desenvolver esse saber para que ela consiga se relacionar com o saber ao se relacionar com o mundo, com os outros e com ela mesma, né? E aí, para trabalhar esse saber escolar, que a gente vai estar chamando de aprendizagem, eu gosto de lembrar que tem toda uma gama de teorias sobre a aprendizagem, né? Então, a gente tem desde as teorias do behaviorismo, né, que fala-se do comportamento controlado pelas consequências. A gente tem o cognitivismo, aonde se trabalha com a construção do conhecimento pelo sujeito, o humanismo, que vai interligar, né, os sentimentos, as ações e os pensamentos dos indivíduos, e a gente tem ainda o representacionismo, que de maneira geral trabalha com diagramas, mapas mentais, mapas conceituais, ou seja, vai elaborar representações sobre o conhecimento. Mas eu gosto bastante de, quando fala de teorias da aprendizagem, usar o Schunk, que é um autor ele tem um livro chamado Teorias da Aprendizagem, uma perspectiva educacional. Nesse livro, ele define a aprendizagem como, ele diz assim, que a aprendizagem envolve uma mudança. Essa mudança é comportamental, é na forma de pensar, e que esta mudança é duradoura, ela permanece e ela é construída por meio de experiências. Então, o indivíduo vai, ao longo da sua vida, tendo experiências que vão promovendo aprendizagens. Essa aprendizagem seria
uma capacidade de usar o conhecimento para resolver problemas, usar o conhecimento para tomar decisões, usar o conhecimento para elaboração de representações, elaboração de significados, a elaboração de novas estruturas cognitivas. E aí o Willery, que é autor do livro Teorias Contemporâneas da Aprendizagem, ele segue a mesma linha de raciocínio, né? Ele já no capítulo 1, ele descreve lá que a aprendizagem seria qualquer processo que em seres vivos promovam a mudança, desde que essa mudança não seja provocada pelo amadurecimento ou envelhecimento. E aí o Willery apresenta um quadro onde ele fala sobre as principais áreas de estudo dessa aprendizagem, e aí ele coloca a aprendizagem no centro e logo acima ele coloca lá as bases dessa aprendizagem. Então inclui todas as bases biológicas, psicológicas, sociais, que podem estar envolvidas nesse processo de aprendizagem. E já as condições internas e externas que estão lado a lado ali, ele diz que elas vão influenciar e estar diretamente relacionado. As condições internas são muito explicadas pelas teorias behavioristas e cognitivistas, e elas vão influenciar, né, sendo ali a disposição para aprender, a idade, uma coisa mais subjetiva ao indivíduo que aprende, o aprendiz. E as condições externas da aprendizagem, que estão mais ligadas às teorias humanistas, né, às teorias sociais, e vão dizer respeito ao ambiente que esse sujeito vive, aos espaços de aprendizagem que estão ali estimulando ele a se desenvolver, a aprender. E que a aprendizagem pode ser aplicada em pedagogias, em práticas de políticas de aprendizagem. Além dessa representação geral de aprendizagem, o Willery também propõe, né, os fundamentos para a aprendizagem. Essa imagem, ele trabalha com conteúdo, incentivo e ambiente. Um triângulo aí. Esse conteúdo é aquilo que se tem a ser aprendido. Então, qualquer coisa, uma habilidade, um significado que você está construindo, uma capacidade de lidar com algo novo, né? Qualquer tipo de conhecimento. Esse conhecimento vai ser adquirido pelo sujeito de que forma? Através de um estímulo externo ao sujeito, que vem do ambiente, e pode ser um estímulo cultural, pode ser um estímulo de um objeto mesmo, né? Então seria material, ou um estímulo social qualquer, né? Seja a escola ou qualquer ambiente social. E além disso, do ambiente, para que esse conteúdo seja aprendido, eu preciso de um incentivo. O que ele trata por incentivo? Seria aquela energia depositada no processo de aprendizagem. Então, o querer aprender, a disponibilidade para aprender, o envolvimento, as emoções que estão associadas à aprendizagem, né? Então, quando o Willery aborda, né, que o conteúdo a ser aprendido precisa de um estímulo externo e um incentivo interno, ele está falando para a gente que a cognição, né, ela vai ser, ela se ocupa dos processos de aprendizagem, né, que são processos de percepção, de memória, de raciocínio, de resolução de problemas, de tomada de decisão, capacidade de criar representações, significados a partir de informações, né? E que esse tratamento da informação, como ele coloca, né? Eu preciso de um estímulo externo, eu preciso de ressignificar esse conteúdo, e isso acontece por meio de uma energia de envolvimento com aquilo, né? Isso pode acontecer nos espaços formais de aprendizagem, que seriam as escolas, as universidades, as plataformas, os cursos voltados para a aprendizagem, né? Que vão certificar ao final do curso, então isso que configura um ambiente de aprendizagem formal. Eu posso ter isso tudo acontecendo num ambiente não formal. O que seria um ambiente não formal? Ele é pensado em termos de aprendizagem, mas ele não necessariamente precisa de uma certificação e ele acontece voluntariamente, né? O indivíduo que busca isso. Então, seriam os ambientes, vamos pensar assim, museus,
ambientes informais de aprendizagem, como jogos que procuram, jogos de aprendizagem, né? Espaços culturais. Então, esses ambientes são chamados de não formais, porque eles pensam na aprendizagem para o indivíduo, mas não há uma necessária certificação disso. E também pode acontecer nos ambientes informais, ou seja, num jogo, numa plataforma qualquer, a internet de maneira geral, no Google, né? Ou em conversas. Então, muitas vezes, lá na hora do almoço, você está dialogando sobre um determinado assunto, o seu filho, que pode ser uma criança, ou um adolescente, ou um adulto, vai te fazendo algumas perguntas e você vai argumentando, vai construindo ali a conversa toda, e ao final dessa conversa houve uma aprendizagem. Né? Houve uma ressignificação, um tratamento das informações e o sujeito consegue argumentar, dialogar ali sobre aquela situação. Então, aí nós falamos que não tinha uma intencionalidade da aprendizagem acontecer, mas ela aconteceu de toda forma. Então, voltando lá ao começo do vídeo, quando a gente fala de aprendizagem, ela é uma mudança de ação, de pensamento, de comportamento, não é memória. É simplesmente um fato de nos tornarmos seres humanos, que passamos a saber se relacionar melhor conosco mesmo, com as outras pessoas que a gente convive e com o mundo do qual a gente faz parte. No próximo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre as competências a serem desenvolvidas pelos estudantes.